Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo 1. A gente continua falando sobre a definição precisa e formal de limite. Nessa aula de número 29 a gente faz mais um exercício trabalhando a definição precisa e formal de limite. Bom, então o exercício que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Mostre que o limite da função 2x menos 1 quando x tende a zero é igual a menos 1. Intuitivamente a gente aprendeu que basta colocar o zero aqui e aí vai resultar em menos 1. A gente vai chegar nesse menos 1 aqui. Para a gente provar que isso aqui é verdade, a gente precisa provar essa relação aqui. A gente precisa provar que a gente consegue deixar x em torno de A em uma distância delta, ou seja, imagine que aqui a gente tem o eixo x, aqui a gente tem o ponto A, aqui eu tenho A menos delta e aqui eu tenho A mais delta. Eu tenho um intervalo aberto em torno de A, que é esse intervalo aqui. Se eu conseguir restringir esse intervalo aqui e relacionar delta com esse epsilon, de tal modo que a função f de x, então a função f de x varie epsilon em torno de L. Então aqui eu tenho L, aqui eu teria L mais epsilon, e aqui eu teria L menos epsilon. A minha função f de x só pode passear dentro desse intervalo aberto aqui. Então, se eu conseguir estabelecer uma relação entre delta e epsilon, de tal maneira que eu defina um intervalo aberto aqui que satisfaça essa condição, então eu vou dizer que esse limite aqui existe. Bom, então essa expressão é uma expressão geral. Para esse caso aqui, quanto que vale o A? O A vale zero, então no lugar de A eu coloco zero. Quanto que vale f de x? f de x vale 2x menos 1, então eu coloco no lugar de f de x 2x menos 1. Quanto que vale L? L vale menos 1, então no lugar de L eu coloco menos 1. Bom, x menos 0 vai continuar sendo x. Aqui eu tenho menos 1, esse menos com esse menos vai dar mais 1, então menos 1 com mais 1 vai dar 0. Vai sobrar só o 2x, então fica módulo de 2x. Aqui o que eu posso fazer? Eu posso tirar esse 2 do módulo, né? Então fica módulo de 2 vezes o módulo de x, só que o módulo de 2 é 2. E o módulo de x é o módulo de x, continua sendo o módulo de x. Esse 2 eu vou passar dividindo aqui, então vai ficar epsilon sobre 2, aí o 2 sai daqui, foi o que a gente escreveu aqui embaixo. E a parte aqui esquerda eu só copiei, não mexi mais nada. Veja então que a gente busca um valor de delta, tal que o módulo de x seja menor do que epsilon sobre 2. Um valor natural que a gente sempre trabalha, né, é pegando delta igual a epsilon sobre 2. Eu poderia pegar um delta ainda menor, mas esse delta aqui é o delta que me satisfaz. Porque se eu colocar epsilon sobre 2 no lugar de delta, o que vai acontecer? Eu vou ficar com isso aqui, ó, epsilon sobre 2 no lugar de delta. E eu posso afirmar que o módulo de x é menor do que epsilon sobre 2, que é o que eu estou tentando afirmar desde o início. Por que eu posso afirmar isso? Porque está escrito aqui ao lado, né? Essa passagem é verdadeira. Aqui eu digo que o módulo de x é menor do que epsilon sobre 2, então o módulo de x é menor do que epsilon sobre 2, o que faz todo sentido. Então está demonstrado. Agora isso é muito difícil para o aluno entender que faz sentido, porque eu não dei para o aluno um valor de epsilon, também não dei um valor de delta, fica tudo muito abstrato. Então, o que eu vou fazer? Para fins didáticos, a gente vai tomar aqui um epsilon qualquer. Vou pegar o epsilon igual a 2. Eu sempre dou uma roubada nessa parte. Eu pego um número que vai ficar bonitinho aqui para facilitar a minha vida. Eu poderia pegar um epsilon igual a esse aqui? Poderia, mas aí você veria que ficaria uma conta chata, ficaria menos intuitivo. A ideia é só entender o conceito, tá bom? Então, vou pegar o epsilon igual a 2, de modo que eu fique com o delta igual a 1. Colocando 2 aqui, fica 2 sobre 2, o delta fica valendo 1. Aqui eu só copiei o limite para a gente lembrar, né, para a gente não se perder. Então, a gente está calculando o limite com x tendendo a zero. Lembra que a gente faz assim, a gente tem o nosso eixo x, aí aqui a gente tem o valor a, aqui a gente tem a mais delta, e aqui a gente tem a menos delta. Nesse caso, o nosso A é zero, né? Então, aqui é zero e aqui é zero. E o meu delta é 1. Então, aqui é 1 e aqui é 1. Então, eu estou dizendo que o meu intervalo vai de menos 1 até 1. Então, um intervalo aberto de menos 1 até 1. E eu estou te garantindo o seguinte, para esse intervalo de x, a minha função vai variar 2 unidades em torno de menos 1, que é o meu limite. Ou seja, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho menos 1. Se eu vou 2 unidades para cima, eu chego no 1.
E se eu vou 2 unidades para baixo, eu chego no menos 3. E o que eu estou te dizendo? Que a minha função está indo de menos 3 até 1, desde que eu pegue algum x que está entre menos 1 e 1. Vamos ver se isso é verdade. Se eu pegar o x igual a menos 1, que é a extremidade do meu intervalo em x, e colocar aqui, ó, essa aqui é a minha função, vai ficar 2 vezes menos 1 menos 2, com menos 1 vai dar menos 3. Então, para x igual a menos 1, o resultado da nossa conta é menos 3. Vamos pegar outra extremidade do nosso intervalo, 1. Se eu coloco aqui 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, o valor 1 está mais ou menos aqui. Se eu rebato aqui no gráfico, né, vai dar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. O resultado vai ser 1. Então, aqui é 1. Veja, portanto, que se eu pego um x que está entre menos 1 e 1, a minha função, de fato, fica restrita a menos 3 e 1. E o que é legal, aqui é o menos 1 é o limite que eu falei, né? Aqui é menos 1. E veja que, de fato, eu estou subindo 2 unidades, de menos 1 até 1, e estou descendo 2 unidades, de menos 1 até menos 3, que é o valor de epsilon que eu tinha escolhido. Então, quando eu escolho o epsilon igual a 2, eu posso variar em torno do limite que é igual a menos 1, 2 unidades. Se eu escolhesse epsilon igual a 1, eu poderia variar aqui, no caso, até 0 e aqui até menos 2. Porque seria uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Então, epsilon me diz isso. E para cada epsilon que eu escolher, vai existir um delta, que vai fazer com que eu restrinja o meu intervalo em x, de tal maneira que eu garanta que o intervalo no eixo y seja satisfeito. Bom, vamos fazer mais um exercício rápido aqui, ó, para mostrar que esse limite aqui é verdade. Então, 3x mais 1 é a minha função, L é igual a 10, e A, né, que é o valor para o qual o x está tendendo, é igual a 3. Então, no lugar de A eu vou colocar 3, no lugar de f de x eu vou colocar 3x mais 1, e no lugar de L eu vou colocar 10. Nesse lado aqui, ó, não vou mexer. Vou fazer as continhas aqui, ó. 1 mais menos 10 é menos 9. Vou fatorar o 3 aqui, colocar 3 em evidência, então vai ficar 3 que multiplica x menos 3. A rigor eu deveria colocar o módulo aqui, mas o módulo de 3 é 3, então eu já tirei o módulo. Vou passar esse 3 dividindo, então eu vou ficar com epsilon dividido por 3. O resto aqui eu só copiei, aqui eu também só copiei. Veja então que eu quero um delta, tal que o módulo de x menos 3 seja menor do que epsilon sobre 3. Eu posso pegar de novo o quê? Delta igual a epsilon sobre 3. Porque se eu colocar aqui no lugar de delta epsilon sobre 3, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com essa expressão, né? X menos 3 menor do que epsilon sobre 3. Eu posso afirmar que se o módulo de x menos 3 é menor do que epsilon sobre 3, então o módulo de x menos 3 é menor do que epsilon sobre 3? Claro que eu posso afirmar isso, eu estou dizendo a mesma coisa. Então, a gente mostrou que isso é verdade, a gente mostrou que existe uma relação entre delta e epsilon sobre 3 que satisfaça o que a gente está querendo. Vamos pegar um epsilon aqui agora igual a 3. De novo, eu estou roubando, né? Estou colocando um epsilon grandão só para a gente ficar com delta pequenininho, para ficar as contas bonitinhas. Então, veja que dizer que eu vou pegar um epsilon igual a 3 significa dizer o seguinte, ó, a minha função vai poder variar em torno de 10 em 3 unidades. Então, é isso que está acontecendo aqui. Veja que aqui eu tenho 10, eu tenho 13 em cima e embaixo eu tenho 7. Então, de 10 para 7 eu tenho 3 e de 10 para 13 eu também tenho 3 unidades. E veja que isso fica satisfeito se eu pegar delta igual a 1, de fato, em torno de 3, né? Então, aqui eu tenho o valor 3. Se eu vou 1 para a esquerda, eu chego no 2. E se eu vou 1 para a direita, eu chego no 4. Então, aqui seria, né, 3 menos delta, mas o delta é 1, então fica 3 menos 1, que vai ser igual a 2. E aqui seria 3 mais delta, só que o delta é quanto? É 1, então fica 3 mais 1, que é igual a 4. Se você colocar 2 aqui, fica 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, a gente chega nesse 7. Se você colocar o 4 aqui, vai ficar 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, a gente chega nesse 13. Veja que, de fato, ao escolher delta igual a 1, ou seja, eu restringo esse intervalo aqui, a minha função fica presa nesse intervalo aqui. Ou seja, ela fica variando em torno de 10, 3 unidades para cima e 3 unidades para baixo. Muito bem, galera. Então, essa foi a nossa aula 29. Fizemos alguns exercícios sobre a definição precisa e formal de limite. Não deixe de ver a nossa aula teórica sobre isso, a aula de número 27. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima.